Bom dia, seguidores, amigos, irmãos, familiares. Desejo a todos paz, força, saúde, harmonia, que possam, em todos os seus afazeres, em toda a sua caminhada, serem abençoados por Deus. Esse é o meu maior desejo. Nós estamos falando sobre as cartas do Apocalipse. De certa forma, o que o povo, as nações, os impérios, os governos e a igreja, citadas em toda a Bíblia, não difere dos dias atuais. Continua a mesma coisa. O mundo idolatrando, parte da igreja idolatrando, sendo vestida de ovelha, porém por dentro lobos, como diz a própria palavra. Enfim, pode-se mudar as técnicas, os métodos, chamamos de evolução toda a tecnologia, toda a ciência. Mas o importante em tudo isso não são as coisas externas do homem, materiais, aquelas que ele inventa, e sim o próprio ser humano. Ele não mudou. Está igualzinho, não mudou nada, absolutamente nada. E hoje a carta do Apocalipse que nós vamos ler, ela é destinada à igreja que está em Éfeso, em Pérgamo, aliás. E Apocalipse 2, versos 12 a 17, nos narra da seguinte forma, palavra de Jesus narrada aqui, né? Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A espada de 2 gumes aqui, que corta dos 2 lados, é a palavra de Deus. Ela opera a justiça e avisa o mundo em todas as suas catástrofes da justiça, e opera a salvação e guia os salvos. Mas vamos lá, a cidade de Pérgamo situava-se em uma enorme colina rochosa. Os romanos fizeram dela a capital da Ásia. Nela, diz a palavra, que habitava Satanás, devido à adoração que tinham os seus habitantes por Esculápio, o deus da cura. Esse deus era adorado em forma de imagem de serpente. Para os cristãos, a serpente
era e é e será sempre símbolo de Satanás. Só nos lembrarmos lá de Gênesis, né? Entre Eva e a serpente. Havia na cidade vários altares pagãos e um grande altar para adoração a Zeus. A cidade era o centro de culto ao imperador. Nela estava o governo. Havia muitos templos dedicados assim, ó. César é Senhor. Portanto, os templos eram dedicados àquele Deus, entre aspas, chamado César, imperador romano. Portanto, Satanás tinha ali o seu trono. Cristo afirma estas coisas, diz aquele que tem sua afiada espada de 2 gumes. Quer dizer que Cristo se apresenta harmonizando-se com o teor da carta e pondo-se a caminho para guerrear contra os nicolaítas, a não ser que se arrependessem, e contra aqueles que sustentavam essa doutrina. Nesta cidade, habitada por Satanás, Antipas, fiel ao Senhor, foi morto por recusar-se a ser infiel ao seu Senhor. Os crentes de Pérgamo apegavam-se à sua confissão, a Cristo. Antipas não era diferente. Contudo, estavam cometendo um grave equívoco. Por ser individual a salvação, cada um por si, relaxaram o dever cristão de se interessar pelo desenvolvimento da igreja como um todo. Relaxaram a disciplina, a pregação da sã doutrina. Alguns dentre os crentes já estavam participando de festas pagãs, talvez também participando das imoralidades que caracterizavam as festas. As mesmas práticas haviam sido praticadas nos dias de Balaão, registrado lá em Números 24, 1, 2, 31, 16. Como Israel havia participado de festas pagãs em Pérgamo, haviam os nicolaítas. Esta tentação era muito alta, porque mexe com a carne, a vaidade da carne. Pois os crentes que se recusavam a comer carne oferecida aos ídolos, e especialmente aqueles que se recusavam a assistir às festas pagãs, eram obrigados a se retirarem quase que por completo da vida social, da vida em conjunto daqueles dias, igual aos dias atuais. Vejamos, o negócio tinha seus deuses tutelares e eram adorados nas festas. Cada comércio, cada segmento tinha o seu Deus. A recusa de participação daqueles banquetes significava perda de emprego, seus negócios e da subsistência e até mesmo ser desterrado. Toda essa gama de coisas começou a permear a mente de alguns cristãos com o seguinte argumento: afinal, uma pessoa pode assistir às festas e participar de comida oferecida aos ídolos. Talvez até mesmo oferecer incenso aos deuses pagãos, desde que tenha uma reserva mental constante. Afinal, tudo é um ídolo, nada mais. Porém, outros foram mais longe. Como pode você condenar e vencer a Satanás sem ter um completo conhecimento dele? Argumentavam assim. A igreja de Pérgamo não havia despertado para os perigos dessas atitudes comprometedoras do meio termo de uma aliança com o mundo.
Há uma séria advertência de Jesus sobre isso. Lá em Mateus 6,24, quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os membros que assim se conduziam deveriam ter sido disciplinados, iguais os que se conduzem desta forma hoje. Ou caso contrário, Cristo viria guerrear contra eles com a espada na sua boca. Está aqui. A palavra de Deus que está aqui, ó, em minhas mãos. Esta é a espada de dois gumes. Ela sentencia todas as ações dos seres humanos, quer crentes, quer não. Então, isto não é apenas uma condenação verbal, mas é algo que, se persistirem em suas práticas, serão destruídos com muito rigor. Seriam preservados aqueles que se mantinham fiéis e eram destituídos da sociedade, de seus negócios e seus empregos. Por isso a palavra, o vencedor, por outro lado, receberá o quê? O maná escondido, isto é, Cristo em toda a sua plenitude. Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, isto é, para os salvos. Este maná está escondido para o mundo, mas revelado aos salvos, mesmo aqui na terra, em toda a sua plenitude, na vida do porvir, é a promessa de Cristo. Mateus 33-34, por causa disso, ele diz o seguinte: buscai primeiro, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão, o texto diz, vestir, alimento e a água, né? E todas estas coisas ali, não as coisas como estão dizendo hoje em algumas traduções. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Significa que eu tenho que lutar hoje para vencer este dia, porque o amanhã eu não sei o que vai acontecer. Por que viver o amanhã hoje? E aí vem a grande palavra. Aos vencedores que vencerem a tentação de participar dos festins pagãos e da comida consagrada aos ídolos, receberiam alimentos do próprio Cristo e se saciariam na graça de Cristo e de todos os seus frutos gloriosos. Um alimento invisível, espiritual, escondido sim, é verdade, mas muito real e abençoado para aqueles que são salvos. Uma pedrinha branca em seguida. Conhece essa pedrinha a não ser aquele que a recebe. Ninguém conhece, se não for salvo. Os comentaristas, a maioria que eu tenho lido, né, são interpretativos e contraditórios entre si. Eu, porém, creio nesse entendimento, pois alinha-se com a Escritura. Também mostra que o ser, uma nova criatura, tem a ver com o ser cristão, ou seja, recebe o nome de Cristo, está invisível em suas mentes, mas sentido no coração de quem a tem, e assim conhecidos pela mediação dele por Deus Pai. Se aliarmos a pedrinha branca com o maná escondido, veremos que somos os eleitos, ou somente os eleitos poderão receber a pedrinha branca, pois ambos estão escondidos do mundo sem Deus. Creio que a pedra transparente e preciosa está gravada com o nome de Cristo. Ele habita em nós, nós somos a habitação. Isto é, dos salvos.
Ele é a pedra de tropeço para todos aqueles que, embora estejam na igreja, apesar de serem judeus ou crentes nos dias de hoje, o joio, porém, não salvos, também frequentam a igreja e também para o mundo e o próprio Satanás. Significa, portanto, que receber esta pedra com seu novo nome, quando em glória, receberá a revelação da comunhão, doce comunhão com Cristo. Isto em seu novo caráter, como mediador, recentemente coroado por Deus o Pai. Não coroado pelo homem, coroamos a ti, Senhor. Não. Ele é coroado pelo Pai. Uma comunhão tão preciosa que somente aqueles que o recebem podem apreciar. Em todas as passagens do Apocalipse, sem exceção, o novo nome se refere a Deus ou a Cristo, isto é, este nome é dito estar na fronte dos crentes. Está lá em Apocalipse 3,12, Apocalipse 4,1, Apocalipse 22,4. Além do mais, esse entendimento é apoiado por ambos os contextos, precedentes e seguintes. O maná escondido se refere a Cristo como o pão que desceu para os crentes. Ele desceu do céu. Está lá em João 6,35. Veja na passagem paralela de 3,2, aqui do Apocalipse, veja que embora o nome esteja escrito no crente, a afirmação é de que ele pertence a Cristo, não mais ao mundo. Por isso, antes da salvação, todos pertencem ao mundo, porque é a origem natural do pecador Adão. De igual modo, os descrentes também recebem o nome de Satanás, como um novo nome, ou seja, a marca da besta em suas frontes. Na igreja, nós não sabemos distinguir quem é joio e quem é trigo, quem é joio. Não sabemos. Isto pertence a Cristo julgar. Por isso, em Apocalipse 20, verso 4, da mesma forma que os crentes recebem o nome de Cristo em suas frontes. Está lá em 14:1. Tudo isso se harmoniza com o Velho Testamento em seu simbolismo. Encaixa-se, portanto, perfeitamente. Como no Velho Testamento, tipificando Cristo, o sumo sacerdote era o mediador, ou seja, na parte frontal da sua mitra, um nome estava escrito. Não era o nome do próprio sacerdote, mas o de Javé. Este símbolo indicava o sumo sacerdote eterno como consagrado servo de Deus e como pertencente a ele. Está na Êxodo 26, 28, 36 a 38. Então, assim como na antiga dispensação, o nome de Javé era escrito na fronte do sumo sacerdote para indicar sua consagração a Deus, na Era da Graça, no Apocalipse da mesma forma, os crentes como sacerdotes universais. A igreja é o sacerdócio universal. Separados e consagrados por eleição a Cristo e a renovação pelo poder operador e eficaz do Espírito Santo, também recebem suas fontes o nome de Cristo. 1 Pedro 2,9 é claro nisso. Verdadeiro é que a igreja, em toda a dispensação da graça, está no mundo, está aqui no mundo. Portanto, sujeito a muitas investidas para vencê-la, porém está sustentada por Cristo. A pergunta é: quem é a igreja? A igreja é o corpo de todos os salvos que formam o corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça. Assim sendo, o que nós podemos dizer? Compete a cada um que tem a
convicção da salvação, policiar-se a si mesmo quanto ao seu comportamento e práticas não aceitas, não referidas como benéficas na palavra e, portanto, não aceitas por Cristo. Aí fica uma pergunta para mim mesmo: qual é o meu comportamento diante da sociedade, diante da igreja? Se você quiser, faça essa pergunta a você mesmo. Mas reflita sobre isso. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.